Olá a todos, é um prazer poder estar aqui mais uma vez para nós podermos desenvolver esse trabalho que serve para divulgar as obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus para conosco. E neste momento, para início desse trabalho que nós vamos ter, eu convido a todos para que fechem os seus olhos e possamos orar ao nosso Deus, pedindo a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para esse momento que nós vamos passar aqui. Vamos orar? Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos ao Teu santo e precioso nome, porque nós reconhecemos que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós agradecemos a Ti pelo privilégio que o Senhor concede a nós, de termos a Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas, amado Pai. E também pela oportunidade que o Senhor nos concede de ouvirmos ao Senhor louvores que vêm trazer honra e glória ao Teu santo e precioso nome, e também a porção das Escrituras Sagradas. Cremos que há de ser o recado vindo do Senhor para os nossos corações. E para isso pedimos o agir do Teu Santo Espírito, não somente na vida do Teu servo, que irá compartilhar aquilo que o Senhor já tem colocado em seu coração, mas em nossas vidas também, amado Pai, para que possamos compreender aquilo que é da Tua soberana vontade, e que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Neste momento, nós vamos ouvir louvores e logo após os louvores, nós ouviremos a porção da palavra do Senhor. Vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi.
Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra mim. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada. Olá, irmãos. Nós estamos dando sequência aos nossos estudos do capítulo 10 do Evangelho de João. Nas aulas anteriores, nós analisamos as questões relacionadas ao pano de fundo e apresentamos as verdades referentes à figura do bom pastor e do pastoreio. Nós percebemos que as ovelhas seguem o bom pastor e desfrutam dele como sendo seu provedor, que dá acesso à vida, à substituição na condenação, à intimidade, ao resgate e à segurança. E é precisamente o pano de fundo da imagem do pastoreio e do pastor que nos faz continuar a nossa observação. Além das verdades anteriores, o texto revela que a figura do bom pastor é desprezado por aqueles que não são as suas ovelhas, nos versículos 19 a 25a. Vamos ler? Diante destas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem.
Antes de prosseguir na exposição, nós precisamos entender que o evangelista João reuniu nesse capítulo 2 períodos de tempo. O primeiro, que ocorreu imediatamente após a cura do homem cego de nascença, que causou diferentes reações, levando à rejeição do Senhor e o consequente discurso que é encerrado aqui no versículo 21. O segundo, conforme nos informa o verso 22, ele ocorre durante a festa da dedicação, que é no período do inverno. Esta festa celebrava o evento histórico da purificação do templo na época das guerras dos Macabeus, no período chamado interbíblico. João reuniu estes materiais, pois eles abordam o mesmo tema em especial, que é a reação à incerteza dos judeus sobre a cura do homem cego e a aceitação do messianato de Jesus. O discurso dividiu a multidão em 2 grupos, como aconteceu no capítulo 9. Alguns o acusaram de ser louco, possuído pelo demônio. Na opinião deles, as afirmações são exageradas para serem feitas por uma pessoa sadia. Ninguém, na opinião deles, devia ouvir ou aceitar declarações deste tipo. Em contraste, outros estão impressionados com a obra de Jesus. Ela não é a obra de uma pessoa louca, nem tampouco a obra de um impostor ou de uma pessoa dissimulada. Para estes, essas declarações não vêm de um endemoniado. Afinal, o demônio não promoveria o bem, ou seja, a cura do cego de nascença. Por isso a lógica da pergunta: pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Se espera diante de uma pergunta como esta uma resposta negativa. O cego, ele vê somente porque esta é uma obra de Deus. João encerra no versículo 21 aquilo que ele começou a descrever no capítulo 9, versículo 1. Ele apresenta Jesus como o bom pastor que traz a visão ao cego através do poder de Deus. Afinal, a missão do bom pastor é dar a vida através de dar a sua própria vida. Suas ovelhas o reconhecerão e virão. Não há mais ninguém que dê esse acesso ao Pai. Por isso, o uso duplo das declarações "eu sou", em que Jesus ele é a porta e o pastor, enfatiza justamente essa verdade. João registra que Jesus se encontra na área do templo durante a festa da dedicação, conhecida como Hanukkah. Eram 8 dias de festas durante o inverno, no fim de novembro e início de dezembro. Jesus está ensinando em um lugar mais fechado, que seria mais tarde o ponto de encontro da igreja iniciante em Jerusalém, conforme lemos em Atos capítulo 3 e no capítulo 5. Ali, os judeus, como diz o verso 24, ou seja, os opositores o cercam com uma questão angustiante. Até quando nos deixará em suspense? Se é o Cristo, diga-nos abertamente. A expressão utilizada aqui da pergunta, ela é idiomática, ou seja, uma expressão de jargão da época e da cultura. Ela indica a necessidade que eles tinham de um esclarecimento. Eles estão pedindo uma resposta clara de Jesus. Ele é ou não o Messias? Jesus havia somente se declarado à mulher samaritana no capítulo 4 e agora ao homem cego de nascença no capítulo 9. Entretanto, o sentido da questão não era motivado por sinceridade. A expressão idiomática, ou seja, a pergunta, ela sugere que os judeus não estão procurando por clareza com a intenção de adorá-lo. Ao contrário, eles querem obter dele uma declaração nítida, que daria uma base adequada para um ataque que eles fariam a seguir. A resposta de Jesus à pergunta reprova a incredulidade dos judeus, pois já havia dito a eles quem ele era e que as obras que ele fazia em nome do Pai testificavam a seu respeito. O problema da incredulidade dos judeus devia-se ao fato deles não serem as suas ovelhas, como diz o verso 26. Aqueles que não são suas ovelhas endurecerão o coração. Eles seguirão a voz de estranhos e mercenários ou assalariados,
em vez de dar ouvidos à voz do pastor. O ministério terreno de Jesus sempre exigiu um posicionamento por parte daqueles que o ouviam e testemunhavam de seus atos milagrosos. Percebe-se essa ênfase quando o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 10: Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer o que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria família. Mateus capítulo 10, 34 e 36. Caros ouvintes, é impossível permanecer alheio ao Evangelho de Cristo uma vez que o ouvimos e lemos. Não existem abstenções diante dele. A própria omissão já é uma resposta em si. Entretanto, uma vez optado por seguir o Senhor, o caminho exigirá uma resposta condizente a esta opção. E esta é a conclusão do texto de Mateus 10, lido anteriormente. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde sua vida por minha causa, a encontrará. Versículos 38 e 39. Eu pergunto, que tipo de vida nós temos vivido? O capítulo 10, quando lido em especial a partir do verso 22, parece repetir os temas já abordados nos versículos anteriores. Entretanto, uma leitura mais atenta revelará que esses versos destacam a doutrina de Cristo, em especial dois de seus títulos: Jesus, o Messias, nos versos 22 a 30, e Jesus, o Filho de Deus, nos versículos 31 a 39. Assim, a quarta verdade demonstrada no texto declara a figura do bom pastor e o privilégio em ser sua ovelha, versículos 25 a 30. Vamos ler? Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Depois de dizer aos judeus que eles não criam porque não eram suas ovelhas, nos versículos 25 e 26, Jesus passa a falar sobre os privilégios das suas ovelhas. Em primeiro lugar, as ovelhas ouvem e seguem a voz de Jesus, pois ele é o Messias. Versículo 27. O Senhor Jesus ele não quer reduzir com a sua afirmação a responsabilidade moral dos judeus que não o ouvem porque não são suas ovelhas. O fato de não serem ovelhas não os desculpam, antes os condenam. E a razão já foi declarada. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Versículo 25b. As palavras de Jesus tinham sido acompanhadas de obras que provavam seu messianato, como João declarou no fim do seu evangelho. João Batista, quando estava preso, mandou perguntar a Jesus se ele era o Messias. E a resposta dele foi justamente os sinais que João selecionou no seu evangelho. Veja o Senhor Jesus dizendo. Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Mateus 11, 4 a 6. As obras de Jesus eram a comprovação, ou seja, o testemunho de sua missão divina. A dificuldade dos religiosos em aceitar Jesus como Messias estabeleceu aqui o contraste entre eles e as ovelhas de Jesus, que não só creem, mas respondem a esta crença em obediência. Eles ouvem e seguem a voz do bom pastor, como diz os versículos 3 e 4. O segundo privilégio destacado em ser ovelha de Jesus está em que as ovelhas recebem a vida eterna, pois Jesus é o Messias, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna,
e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus já disse que ele dá para as suas ovelhas a vida plena no versículo 10. Agora ele afirma claramente que esta vida é a sua própria vida, pois ele é o Messias. A consequência de ele conhecer suas ovelhas e de lhes dar a vida eterna é que elas jamais perecerão. O argumento lógico demonstra que não poderia ser de outra forma. Afinal, elas têm a própria vida eterna que é Jesus. Nós precisamos observar ainda que o foco não é o poder da vida em si mesmo, mas o poder de Jesus. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Portanto, nem o lobo, nem os ladrões, nem os assaltantes, nem ninguém. Pensar de outra forma acarretaria na conclusão de que Jesus tinha fracassado na atribuição que o Pai lhe deu, que era justamente de preservar todos que lhe foram dados. A segurança definitiva das ovelhas de Jesus baseia-se no bom pastor. O terceiro privilégio: as ovelhas estão seguras, pois Jesus é o Messias, versículos 29 a 30. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Tudo que Jesus diz e faz é meramente a materialização da vontade do Pai. Isso significa que é o próprio Pai, em última instância, que está por trás da preservação das ovelhas de Jesus. Quem, portanto, pode roubá-las de Deus? Quem tem força ou sutileza suficiente para vencer ou ludibriar a soberania do Pai? Em alguns momentos na história da redenção, a preservação daqueles que o Pai deu ao Filho é explicitamente atribuída a Ele. Este é o exemplo encontrado na oração sacerdotal. O Senhor Jesus disse: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. João 17, 11b. Se o Pai é maior do que todas as coisas ou pessoas, não há força ou ser capaz de cortar a relação entre o verdadeiro crente e Jesus Cristo, conforme diz Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Paulo dizia aos crentes de Colosso: a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3 e 3. Os versículos 28 e 29 afirmam que ambos, o Pai e o Filho, estão engajados na perfeita preservação das ovelhas de Jesus. Por isso Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. O termo um aqui, no grego, é do gênero neutro, trazendo a ideia de que Jesus e seu Pai não são uma só pessoa, como o gênero masculino indicaria. Desse modo, Jesus e o Pai são perfeitamente um em ação, naquilo que eles fazem. O que Jesus faz, o Pai faz, e vice-versa, conforme nós lemos lá em João 5,19. Portanto, não pode haver maior segurança para as ovelhas. Caros ouvintes, você se sente seguro da salvação em Cristo Jesus? O próprio Senhor assegura a salvação do que neles creem para a vida eterna. Nesses dias difíceis, eu quero desafiá-lo a desfrutar da vida, na certeza e na paz que a salvação de Cristo Jesus traz. A última verdade demonstrada no texto declara que a figura do bom pastor é o Messias prometido para as ovelhas. Isso está no versículos 31 e 42. Vamos ler? Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do Pai, não creio em mim. Mas se as realizo,
mesmo que não creio em mim, creio nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Jesus destaca de forma mais profunda sua relação com o Pai, deixando claro aos olhos dos incrédulos judeus sua inegável divindade. Em todos os momentos que os judeus desejaram executar Jesus pelo apedrejamento, ali em João capítulo 5, no capítulo 8 e no capítulo 10, que nós estamos vendo, surgiu justamente da percepção de que Jesus estava afirmando sua igualdade ou unicidade com o Pai. Então Jesus perguntou por qual das suas obras, ou seja, suas boas ações, que os judeus queriam apedrejá-lo. E diante desse cenário, Jesus não viu alternativa senão apontar provas de que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido às ovelhas de Israel, conforme diz Ezequiel capítulo 34. Jesus apresentou os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, suas obras atestam seu messianato conforme a própria lei. Versículos 34 e 36. Jesus lançou mão do Salmo 82 em sua argumentação. A lógica da resposta do argumento é a seguinte: a palavra de Deus, a lei, ela é inspirada e infalível. A lei chama os homens de deuses. Ela usa esse título com referência aos juízes, porque eles representam a justiça divina que veio pela lei. Os religiosos nunca disseram que Deus ou Asaf, autor do Salmo 82, cometeu o erro de chamar os juízes de deuses. Então, muito mais ainda, eles deveriam deixar de protestar quando Jesus se autodenomina Filho de Deus. Portanto, os judeus não tinham nenhum direito de dizer a Jesus: está blasfemando, quando ele diz: sou Filho de Deus. É interessante que o próprio Pai, o próprio Deus, declarou Jesus como o Filho amado, tanto no seu batismo quanto no Monte da Transfiguração. Além disso, os milagres realizados eram o seu testemunho, como nós veremos a seguir. Em segundo, os milagres, as suas obras, confirmam o seu messianato, versículos 37 a 39. O Senhor Jesus apelou para as evidências das suas ações. Naquele momento, os milagres ou sinais faziam parte do propósito de Deus para comprovar que Jesus era o Messias. Por isso que na cura do cego de nascença ele disse que não havia ele pecado, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse no cego as obras de Deus. Jesus não esperava por ser crido simplesmente por suas afirmações, mas porque ele o faz, são as mesmas coisas que o Pai faz. E este fato deveria dar aos judeus o que pensar. A razão para esta reflexão sobre os feitos de Jesus é para que pudessem saber e entender que o Pai está em Jesus e Jesus está no Pai. Por fim, a mensagem de João Batista confirma seu messianato, versículos 40 a 42. Embora as autoridades de Jerusalém estivessem ansiosas pela morte de Jesus, eles se lembravam do testemunho de João Batista em relação ao próprio Jesus. Agora eles acham o ministério de Jesus tão poderoso que o testemunho de João Batista é confirmado. Afinal de contas, Jesus é a luz, ele é o Messias. Caros ouvintes, como é que nós encaramos as Escrituras acerca das afirmações sobre Jesus? Se o aceitamos como Salvador, também devemos aceitá-lo como Senhor, pois este é o testemunho que a própria Bíblia declara. Eu pergunto, quem é o Senhor da sua vida? Quero encerrar aqui a nossa reflexão sobre o capítulo 10 de João. Um capítulo riquíssimo, mas que só arranhamos a sua superfície. Hoje,
Encerramos considerando as verdades sobre a figura do bom pastor que foi desprezado pelas ovelhas que não eram suas, sobre os privilégios de ser sua ovelha, sobre o fato de Jesus ser o Messias, o Senhor e Salvador. Meu desejo é que estas verdades o conduza ao gozo de um relacionamento pleno com o Senhor Jesus. Que Deus o abençoe. Louvamos e bendizemos o nome do nosso Deus pelas preciosidades que nós acabamos de ouvir, seja por meio dos louvores, como também do que foi lido e explicado nas Escrituras Sagradas. E como dito na oração, no início dessa programação, nosso intuito é que o Espírito Santo de Deus possa agir em nossas vidas para que nós também venhamos colocar em prática esses ensinos, de forma tal que o nome de Deus possa ser exaltado e glorificado através das nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento que nós passamos aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, nós mais uma vez agradecemos a Ti, amado Senhor, pelo momento que nós passamos aqui, ouvindo, amado Pai, a porção da Tua Palavra, ouvindo louvores para a honra e glória a Teu santo e precioso nome. E pedimos, amado Pai, que essa palavra que foi ministrada, ela possa, Senhor, estar dando fruto em nossas vidas para a honra e glória ao Teu santo e precioso nome. Se alguém, ó Senhor, que ouviu essa palavra, tenha tido alguma dificuldade no entender o recado vindo do Senhor, que o Teu Santo Espírito possa agir no coração e na mente dessa pessoa, amado Pai, para que possa compreender de acordo com os Teus preceitos e que isso possa produzir frutos na vida de todos, para a honra e glória ao Teu santo e precioso nome. Agradecemos pela vida do irmão, Senhor, que compartilhou conosco a porção das Escrituras Sagradas. Que o Senhor abençoe o Teu servo cada vez mais, dando ao Senhor sabedoria e condições para ministrar a Tua palavra onde quer que o Senhor o envie. Seja com todos nós, por favor. Essa é a nossa oração no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Pastor buscou, já longe do redil, e com ternura caído triste, nas chagas com amor pensou, e ao lar dos braços Jesus com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, o seu sangue restaurou
Fico alegre agora, Deus dá